Bom dia. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Por diversos mundos nos espalhamos, escutando histórias e aprendendo tanto. Por diversos mundos nos Bom espalhamos. dia. E quando estamos prontos, Sexta-feira. e quando estamos prontos, nos reencontramos. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar. Bom dia a todos. Bom dia, Daniele. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar. Bom dia, querida. Nos encontrar. Ousamos Tentando fixar o comentário, mas agora vai dar. Deu. vivemos aventuras. Bom dia a todos que forem chegando, aguardando minha companheira de live hoje. Voltamos pra nossa estrela, fazendo festa. Aguardar um pouquinho, alguém entrar mais. Mas quando chega a hora, Hoje temos aqui o tema Nosso compromisso com a vida todos os dias. Vamos estar falando sobre um tema um tanto polêmico, algumas vezes um tabu. Vamos falar de vida, mas vamos falar também de suicídio, né? Tivemos o Setembro Amarelo, mas enfim, esse é um tema para todos os dias, para o ano inteiro, né? Então vou chamar aqui minha amiga Dorita. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Oi, amiga, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Esqueci que isso Tudo. corta a cabeça um pouco quando a gente fica em duas, né? Mas vamos nos ajeitando. Cabeça salva. Sim, você está um pouco mais acima de mim, eu estou mais abaixo de você. Isso ocorre nas lives. Sim, Tudo bem? tranquilo. Tudo bem, bom dia. Bom dia, como é que estamos de friozinho em pleno outubro? Pois é, hoje de manhã eu estava pensando, né? O agosto se apresentou em outubro, né? O que não aconteceu em agosto está acontecendo em outubro. Mas com gratidão, né? Porque estamos precisando, né? De chuva. De chuva. Né? Por incrível que pareça, né? Nessa nossa história de cheias, né? Nós estamos precisando de chuva na nossa cidade, na região, no mundo, né? No mundo. Então tá bom, tá tudo certo, né? A gente se Tudo. acostuma com esse novo jeito, primavera mais friazinha, né? Primavera invernal. Primavera invernal. Desse jeito. Então tá bom, amiga. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, por você aceitar o meu convite de estar aqui, né, para a gente estar falando sobre esse tema um tanto polêmico, como eu falei, muitas vezes um tabu também, mas se você puder, por gentileza, se apresentar, né, falar um pouco sobre a Dorita, querida. Ok, eu também agradeço mais essa oportunidade, né, da gente falar de temas tão importantes, né, da vida do ser humano, né. Então, eu sou psicóloga, né, há 11 anos, mais ou menos, que eu atuo, atendo em clínica, né, na questão da psicoterapia, eu sou doutora em psicologia e saúde,
né? E com formação em tanatologia, né? Perdas e lutos, né? Então, essa é a minha formação, assim, e estou aqui, né, aberta para trocas, né? Vamos ver o que a gente pode trocar aí, né? Nesse período, nesse encontro. Sim, e que experiência, né? Experiência, você falou perdas e lutos, nossa. Assim como o tema que a gente já entrando no tema de hoje, né? Eu estava falando sobre essa campanha das cores, setembro, a gente teve o Setembro Amarelo, né? Que fala sobre a questão do suicídio. Agora estamos no Outubro Rosa, que também é uma questão tão importante, que é a prevenção do câncer de mama, né? E a gente já entrando nesse tema, né? Eu queria que você falasse assim um pouquinho, que eu percebo que existe um tabu mesmo de falar sobre suicídio, né? Ai, falar sobre suicídio. E eu fico pensando outras causas, né? Como câncer de mama, próstata, outras coisas, a gente fala muito sobre prevenção, né? E aí, se a gente, né, puder deixar essa mensagem, eu acho aqui, como que a gente pode estar detectar de alguma forma isso, né? Como que é a sua experiência em consultório? Ok. Sim, nós temos aí os meses, né, com a ênfase em determinados temas, né? Setembro Amarelo, a questão do suicídio, mas é importante, né, frisar que esse tema ele precisa estar permeando a nossa vida nos 12 anos, nos 12 meses do ano, né? Como outros também, mas como o foco aqui é suicídio, é preciso realmente que a gente fale, né? Quando a gente fala, né, a gente consegue quebrar o silêncio, esse silêncio que envolve, né, a pessoa que está com a intenção, né, de tirar a própria vida, que está com uma ideação suicida, ou até já está planejando, né, de como fazer isso. Então, quando a gente fala, né, a gente está promovendo, né, um outro olhar para a vida e está prevenindo também, né, evitando, né, ajudando, auxiliando essa pessoa. Né, e isso é muito importante. Tem-se essa construção, eu não vou falar do suicídio, eu não vou perguntar para a pessoa se ela pensa em tirar a vida, porque eu posso estar comentando, dando essa ideia à pessoa, né? Mas isso não é verdadeiro, porque a pessoa já está, né, nesta solidão, ela já está nesse silêncio. Então, quando você se aproxima dela e você, é lógico, com delicadeza, com empatia, você se aproxima dessa intenção dela também, pergunta a ela, você está, né, promovendo, você está possibilitando que a pessoa saia, né, dessa condição, que ela consiga, né, vislumbrar possibilidades, né, para a vida dela. Né, isso é muito importante. Né, eu considero assim, em consultório, né, ano passado, principalmente, né, com a pandemia, o isolamento, né, o isolamento social, a mudança, né, de um dia para outro, tivemos que mudar radicalmente a nossa vida. Então, essa condição toda, ela trouxe, né, ou ela potencializou muito essa ideação, né, esse pensar, né, em tirar a vida. Então, era muito recorrente eu receber, né, em consultório, né, pessoas que, pelo menos, tinham essa ideia, tinham esse pensamento, né? Então, é algo que preocupa, né? A OMS já considera o suicídio como uma questão de saúde pública
né? Entre os jovens isso está muito crítico, né? É uma situação muito crítica entre os jovens. Eu considero que está ligado ao vazio existencial, né? O sentido da vida, né? Essa é a grande questão do século XXI, né? Qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quem sou eu, né? Então, é algo muito complexo, né? É uma questão realmente de virada, né? De procurar a autenticidade, né? Quanto mais eu sou autêntica comigo, quanto mais eu procuro o que é verdadeiro para mim, mais eu estou no caminho, né? Desse sentido da vida, ou dos sentidos da vida. Né? Eu vejo por aí, assim, fazendo uma introdução disso tudo. Aham. Falei demais, né? Falei. Pode falar um Não, pouco também. falando muito bem, né? Acredito que as pessoas estão gostando. Rodrigo, bom dia, dê bom dia ali pra Bom gente. dia a todos, é mesmo. Bom dia a todos. Às vezes, quando a gente fica em duas, nem sempre a gente vê os comentários todos, né? E quem vai entrando. Então, vamos, né? Eu pesquisei assim um pouco, sinceramente não sei a data da pesquisa que eu achei ali no Wikipedia, ali no Google, né? E aí eu estava vendo que o Brasil, né, é considerado o oitavo país de casos assim falando ali em ordem, né, do número de suicídios. Não sei se isso é o mais atual, assim. E falando também que, né, isso se dá, lógico, a gente sabe de ser mais entre jovens. É, em cada uma mulher que acontece, são 4 homens, então bastante acontece com, né, os homens aí, as questões de suicídio. E outra coisa que eu achei também foi sobre em qual fase do ano, né? Que apesar da gente falar do Setembro Amarelo, de ser em setembro essa campanha, mas que acontece muito suicídio no final do ano. Daí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre essas estatísticas, o que é que você tem de Sim, contribuir. o Brasil tem números expressivos. Eu não tenho eles aqui comigo, né? Não me prendi muito a isso, mas é uma situação crítica mesmo que a gente vive e é no mundo todo, né? Mas na América Latina, realmente, os números estão crescendo, infelizmente, enquanto que em outros continentes aí a coisa está se estabilizando, até decrescendo. Infelizmente, na América Latina, o número é crescente, né, de suicídio. A questão de datas, né, dentro da tanatologia, do estudo de perdas e luto, nós consideramos o fim do ano, né, as datas comemorativas, um momento muito sensível para as pessoas, né? Se para algumas é momento de festejar, né, de comemorar o Natal, o fim do ano, estar com a família, mas para outras pessoas também é um momento onde elas se percebem mais, né? Elas saem um pouco dessa rotina do dia a dia que absorve tanto, né? O trabalho também, às vezes, que é uma fuga, né? E elas se percebem, tá? Como é que vai ser, né? A sociedade, a mídia, as redes sociais trazem, né? A vida, a festa, a confraternização e tudo mais, né? E a pessoa, muitas vezes, que está só, né? Ela se vê excluída disso, né? Ou a pessoa que está em luto também, né? Ela não se vê conectada, né? Com essa questão de comemoração, né? Então, realmente, é uma data em que
a propensão ao suicídio aumenta, né? E falei de jovens, né, podemos falar dos 14 até os 29 anos, é o índice aí, né? É a faixa, né, onde acontece o maior número de suicídios, talvez 16, mas infelizmente é cada vez mais precoce a situação. Mas tem o outro lado, né, os idosos. O número de suicídio entre os idosos também é alta, né? E com esse isolamento social, com tudo isso que nós vivemos ano passado, né, a situação ficou mais crítica, né? Então é importante também olhar para os idosos, né, que também precisam, né, da prevenção, né? É preciso olhar, né, para essa pessoa, né, de mais idade, como ela está, o que ela está precisando, né, assim como o jovem. Uhum. E você concorda, assim, em relação a falar das causas, né, do suicídio? Por que, né, uma pessoa... eu acredito que, né, quando a gente vê uma pessoa muito triste, muito deprimida, talvez seja um sinal, né? Você vai falar, se você puder falar mais um pouco disso, mas as causas, assim, porque a gente fala muito de jovens, né? E a gente sabe que jovens, principalmente mais ali na adolescência mesmo, tem muito essa questão de aceitação, de pertencimento, né? De se identificar, de pertencer aos ambientes, né? E daí eu queria que, se você puder, né, falar um pouco sobre isso aí, né? Porque tem muitas coisas também ligadas a bullying, né? Aparência, que talvez a gente esteja, muitos de nós, muito amarrados hoje às mídias sociais e essa questão de comparação, de sempre ver o bonito, o comemorando, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As causas, né, do suicídio, isso é muito subjetivo, mas a gente pode trazer assim 3 grandes, né, causas que eu vou apontar assim de bem generalizado, né, que é a depressão, né, a depressão, essa questão da agressividade também, né, o bullying entra aí, né, a automutilação, né, o jovem realmente está com dificuldade de expressar, de manifestar o que ele quer, o que ele sente, né? A dificuldade em viver no século XXI com tanta informação, com tudo acontecendo tão rápido, com essa visualização excessiva nas redes sociais, né? Eu digo sempre que eu sou de uma geração que não foi ao shopping, no banheiro, tirar a selfie, né? No espelho do banheiro. Né? Eu não tenho essa experiência, né? Mas os jovens vêm, né, com essa questão da autoimagem, né? E uma necessidade de atender ou de estar incluído num padrão, né? A gente sempre escutou, não, o jovem, ele quer participar, pertencer a um grupo, né? E atualmente, no século XXI, o jovem, ele quer ser aceito nas mídias sociais, né? É a forma de comunicação, né? Esse mundo virtual que ele faz parte, né? E que às vezes entra em conflito com o mundo real. Né? Isso não é só o jovem, mas como estamos falando aí do jovem, isso é uma questão muito séria. Né? Então, é preciso que os pais percebam os sinais, né? E para tal também é preciso que os pais, os cuidadores, quem convive, né, com os jovens,
se aproxime do mundo dele, né? Entre no mundo desse jovem, né? Que geralmente é um mundo à parte, né? O mundo dos jogos também, né? Então, é um mundo onde às vezes até o jovem não permite, né, que o adulto entre, né? Mas é necessário, né, que haja um diálogo, que haja uma interação maior, que esses pais, os cuidadores saibam, né, o que o jovem está fazendo, com quem ele anda, como ele vive, o que ele pensa do mundo, né? Então, vai por aí, né? Lógico que nós temos várias questões aí, psicossociais também, sociodemográficas, como você disse, né? O homem está ali em primeiro lugar, né? Na questão de alcançar o suicídio, né? A mulher tem tentativas, né, que às vezes não chega à via de fato, né? Mas o homem realmente, por essa cobrança social de ser o provedor, de ser forte, de não mostrar, né, manifestar os seus sentimentos, as suas vulnerabilidades, né? Muitas vezes ele se perde, ele se vê perdido, né? Ele não encontra uma saída, né? E essa é a dor emocional, né? Que o jovem também traz, que é a questão do suicídio. Então, é muito importante que quem esteja ao lado, que esteja vivendo com essa pessoa, né, possa prestar um auxílio, né, e que para isso ela esteja um pouco preparada, né, para estar junto da pessoa, né? Então é importante que ela esteja aberta, né, para ouvir a escuta sem julgamento, ela é muito importante, né? Você estar lá, pode falar. Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Estou pensando. Tá. Essa escuta, né, sem julgamento, né, sem minimizar também o que a pessoa está trazendo, né? Ah, não, mas isso passa, isso não é nada, não, vai passar, né? Não, não é bem assim, vire a página, a vida que segue, né? E muitas vezes a pessoa está com uma questão importante, alguma questão relacional, uma separação, ou uma morte, ou uma doença física, né? Um trauma, uma decepção, né? E para ela isso é a experiência dela, ela está vivendo isso, né? Você não consegue, né, sentir o que ela está sentindo, né? Dimensionar muitas vezes. Então, a escuta sem julgamento, nesses momentos, ela é muito importante, né? Estar presente, né? E essa questão também vale para o luto, né? Muitas vezes as pessoas enlutadas, né? Por suicídio, algum parente, alguém conhecido que morreu, né? Que cometeu suicídio, também é muito difícil esse processo de luto, porque as pessoas não sabem como se aproximar, né? Então, eu digo sempre, esteja presente, faça-se presente, né? Faça com que a pessoa sinta que você está ali ao lado dela, sem julgamentos, né? Que ela pode contar com você, né? E às vezes é só ouvindo, é escutando o que ela tem para falar, né? Esse espaço para fala é muito importante, né? Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando, né? Gesticulando, pensando sobre o desafio, assim, de ser pai, de ser mãe, de ser cuidador, nesse mundo de hoje, como a gente comentou, né, de ter vivido numa geração completamente diferente. E eu ouço muito, às vezes, os pais falarem assim, nossa,
como esses jovens de hoje são fracos. Mas o fraco que eles querem dizer é no sentido assim, quando eles comparam com tudo que eles tiveram que passar, que era uma coisa, uma criação sempre muito mais severa, muitas vezes que você não tinha nem liberdade de expressão e tudo mais, né? E eu ouço muito isso hoje em dia, assim, essa dificuldade mesmo, né? Porque não vem com manual de instrução, né? E eu acredito que exista uma dificuldade muito grande, né? E muitas vezes essas pessoas não têm acesso a fazer uma terapia, né? Ou mesmo não têm esse entendimento, né? E por outro lado, muitas vezes pode ser que esse jovem ele está em busca mesmo do pertencimento, né? Falte um pouco de amor próprio ainda não tem essa estrutura de vir uma crítica e ele saber discernir se aquilo é verdade, se não é, né? Se não é uma pessoa maldosa. E a gente vê falar tanto de bullying, né? De casos entre os jovens. E, e daí eu fiquei pensando, né, sobre esse manual de instrução, né? Que as pessoas não têm. Isso. Você, se você vai pelo caminho de comparar como foi na sua época, né? Eu trouxe, né, essa questão do espelho no shopping para mostrar a diferença, né, de uma geração para outra, como ela viveu, né, a questão da adolescência. Então, para cada geração isso é distinto, né? Isto é diferente. Opa, estamos tendo um probleminha de sinal aí. Aham, Você tá está me tudo. ouvindo? Eu estou te Tá, ouvindo bem. Deu uma tremida, mas estou te ouvindo bem. tá. Então, você comparar a sua adolescência, a sua vida aí, né, na idade da adolescência, né, na fase da juventude, com o seu filho, com o seu sobrinho, com quem quer que seja, né, com o jovem, não é ir pelo um bom caminho, né? Porque você vai estar falando de uma outra geração, de um outro momento, né? E o, a evolução tecnológica, né? Essa questão, ela está caminhando a passos, a anos-luz, vamos dizer assim, né? É tudo muito rápido. Então, não cabe uma comparação, né? É importante que a gente esteja com os dois pés aqui no século XXI. É lógico, cada um tem a sua história, tem a sua vivência, e você pode compartilhar, sim, com o jovem, trazer, né, a sua sabedoria, o que você aprendeu, né? Mas querer que o jovem viva a partir do seu olhar, ou do que você viveu, é não se abrir, né, para entender esse jovem, né? Então, é muito importante isso, você estar aberto, né, e perceber alguns sinais, né? As escolas, elas já estão se preparando para isso, para a questão da prevenção do suicídio, né? Então, perceber se o jovem, né, ele muda o comportamento dele, se há uma agressividade mais acentuada, né, se há uma tristeza, uma melancolia, né, se há essa mudança brusca, né, se ele não olha mais do mesmo jeito para os projetos que ele tinha, né, para os sonhos, né, no futuro, se ele não olha mais do mesmo jeito, se ele não fala mais sobre isso, né, é muito importante perceber estes sinais, né, de que há alguma coisa, né, que não está bem. Então, é muito importante, né, se aproximar também,
né? Se aproximar da vida do jovem, né? Estar ali inteiro ou pleno, o mais pleno possível, né? Para que possa haver uma conexão, né? Ter uma postura, ele se ter uma abrir. postura, isso, ter uma postura empática, né? É se conectar, né, com o outro. E isso, né, requer a gente deixar de lado os julgamentos, né? E entender, aí vai um pouquinho da comunicação não violenta, né? Procurar entender ou dar espaço para que o jovem manifeste quais são os seus sentimentos e as suas necessidades, né? A Olha, partir daí a gente pode estar prevenindo muita coisa. ótimo, muito legal isso que você falou. Eu estava lembrando que uma amiga falou, né, que aconteceu na família dela, no caso ali com uma irmã, e do filho, a gente falando, né, dessa abertura, dessa coisa do ouvir, de não julgamento, e que ele tentou, né, se machucar todo, e nos pulsos, no caso, e aí ele estava usando roupas que cobria a época de frio e Sim. tal. E só que ele falou, chegou para a mãe e falou que ele fez aquilo. E daí eu fiquei pensando, nossa, o quanto que é importante essa abertura, esse não julgamento, ele saber que ali ele tem uma pessoa que vai ouvir, que quer o bem dele e tudo mais, para ele chegar e falar para ela, né? E daí, se procurar uma ajuda, ir atrás de algo, de uma terapia e tudo mais. Isso E mesmo. isso mesmo, porque se a gente entra nessa do julgamento, a gente vai falar, mas tem tudo, mas não falta nada. Mas a gente também não pode esquecer essa questão do sentimento é única para cada um, né? A forma que eu sinto, a forma que você sente é diferente, né? Então se cria um bloqueio, né? A partir disso, quando a gente entra no julgamento. Eu vejo assim a automutilação, né? A pessoa se ferir, né? Ela está procurando no físico, né? A manifestação dessa dor emocional, né? Tem uma dor, opa, perdão, tem uma dor emocional aí, né? Algo está doendo e eu não consigo dar um nome para isso, né? E isso está muito ligado à questão da ansiedade. O índice de ansiedade entre os jovens também é muito grande. A cobrança, né, por uma colocação profissional, por N situações, também traz uma ansiedade muito grande para o jovem, né? E essa questão da automutilação eu vejo assim, né? Eu não consigo dar um nome porque eu estou sentindo, está doendo, né? Então eu vou me mutilar, o meu corpo vai doer, aí eu vou conseguir identificar, né? E se esse jovem tem essa ponte com o adulto, né? Ou com quem quer que seja, que ele confia, né? Que ele tem uma conexão e ele consegue dizer, olha, eu me mutilei, o meu corpo, né? Tá aqui, ó, eu me machuquei porque tá doendo em algum lugar e eu não sei onde é que tá doendo, né? Aí a gente entra no caminho do autoconhecimento, como é importante, né? O jovem se conhecer ou aprender, né? A se conhecer mais, né? Essa é uma das saídas também, né? Você saber qual é o seu ponto vulnerável, né? O que pega em você, né? No que está pegando, né?
para que você consiga acolher isso também, né? E nessa condição aí, eu indico a terapia, né? Qualquer que seja aí, né, que a pessoa tenha afinidade, eu indico ela fazer alguma terapia, né? Ela se leve ao autoconhecimento, que ela possa se perceber, né? Que se aproximar desta dor não significa que vai doer mais, significa que ela vai achar, né, um caminho, né, para entender esta dor, né, e para sair disso, né, mais fortalecida, né, mais preparada para a vida, né, eu vejo assim. E cada vez mais a gente vê essa necessidade, né? Talvez de na escola, do sistema público e tudo mais, disso virar mesmo uma moda, mas aquela moda que pega, né? Do autoconhecimento, de você se conhecer, como você falou aí, saber onde pega, porque às vezes o que não dói no tanto em mim, dói muito mais em você, né? Isso. Dessa autoobservação sempre tão importante, né, para todos, assim, para todos nós. E Isso. compaixão, aí já entra também nessa questão da gente, do cuidado com a gente, né, da compaixão, como forma de, eu acho que quando a gente aprende, né, essa coisa do julgamento, a gente conecta, né? Como você falou, se conecta com a compaixão, tanto com a gente como com o outro também. E para, de certa forma, quebrar essa barreira, né? Porque eu fico pensando assim, a forma que ainda é falado sobre suicídio, a forma que se vê, eu acredito que muitos números nem são registrados, sabe? Não chega Sim. a ser computado como suicídio, né? E eu até falando assim um pouco sobre religião, eu vejo um certo, né, aquela dificuldade, assim, aquela, né, mesmo falando ali um pouco, por exemplo, a doutrina espírita se coloca essa coisa muito mais temerosa, assim, de uma pessoa que morre, né, que comete suicídio. E lógico, a gente não vai entrar nessa coisa, né? Mas eu vejo o autoconhecimento assim como ponte, né? Como cura para tantas coisas, né? E o quanto que é importante hoje a gente ter esse conhecimento, né? Essa inteligência, né? Emocional. Até espiritual, né? Já se fala em inteligência espiritual, aí não ligando nada à religião, né? Você pode ter uma vida espiritualizada sem necessariamente ter uma escolha religiosa, né? E cada religião tem o seu conceito do suicídio e não cabe aqui a gente agora, né, questionar isso, Sim. né? Mas a questão do sentido da vida, né? Desse vazio existencial, né? Das pessoas estarem procurando isso. Tá, eu tenho um trabalho, tenho um relacionamento, eu tenho um carro, eu tenho isso, mas e daí, né? Onde é que está o sentido da vida? O que que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu vejo isso muito como um caminho do sentido, né? O caminho, ou melhor, o caminho dos valores, né? Quais são os meus valores, né? Para chegar a esse sentido. Então, tem o valor da criação, né? Onde você dá algo ao mundo, né? Isso está muito ligado ao trabalho, à manifestação artística, né?
a essa expressão da autenticidade. Eu acho que isso está faltando, né? Estamos num mundo muito tecnológico, mecânico, onde há pouco espaço para o sentir, né? O que sentido esse trabalho tem para a minha vida, né? Está trazendo comida, né? Está colocando comida na minha mesa, é um excelente sentido, né? Não estamos falando nada muito, né, de ir à lua, né? E o outro valor, né, é aquele que você recebe, né? E isso está ligado às vivências, né? Às amizades, os relacionamentos, né? A família, a busca do sentido nessa questão das vivências, viver as experiências. E aí eu falo também de contemplar, né? Será que eu paro, assim, pelo menos um minuto no dia para contemplar, né? Olhar para fora, assim, pela janela, minha janela está para cá. Olha uma árvore, né? Os ipês estavam tão lindos, né? Ali em agosto, setembro, né? Será que eu contemplo? Será que eu paro um pouquinho para ver o mundo ao meu redor, né? Hoje de manhã tinha um bem-te-vi ali, né? Cantando perto da minha janela, né? Então, essas pequenas coisas, né? Que fazem com que a gente se sinta vivo, né? Eu estou vivo, há vida em mim, né? E a outra questão é o valor da atitude, né? Como é que eu enfrento situações difíceis na minha vida, né? Das quais eu não tenho escolha, não dá para sair disso, né? E muitas situações é uma doença, né? Uma situação crítica. Como eu encaro isso, a minha atitude perante isso, né? Então, a gente tem a liberdade, a partir de todos os condicionamentos, de tudo que a sociedade nos coloca, mas a gente tem a liberdade de ter uma atitude legítima, né? Perante as situações difíceis, né? Então, esses são valores que dão sentido à nossa vida, né? Que a gente não está aqui, ou que a gente não deveria estar muito robotizado, né? Ligado lá no como tem lá no avião, e agora esqueci, no piloto automático, né? É, que a gente se sinta presente na vida, né? Que a gente se sinta um ator, né? E não um coadjuvante, né? Uma atitude proativa, ativa, né, na vida. Protagonista mesmo, né, Protagonista, da nossa vida. E você falou sobre valores e, né, às vezes é a mudança de hábito da gente, que a gente acorda, né? Já começa desde o início do dia, né? Eu acho que muitas vezes precisa desse sentido. Por que que eu estou indo trabalhar hoje? Por que que eu estou acordando hoje? Por que que eu estou indo trabalhar? Então, de novo, volta essa questão do autoconhecimento, o tanto que é importante, né? Porque daí você dá um valor diferente a isso. isso. E aí, já falando sobre essa coisa do valorizar a vida, né? Valorizar a vida, que eu acredito que é um dever de todos nós, né? Não somente da nossa própria vida, não somente os profissionais de saúde, a Dorita como psicóloga, né? Um psiquiatra, outros profissionais da saúde aí, mas de todos nós, né? Esse olhar, né? Esse olhar, essa compaixão de muitas vezes ver um amigo, de ver alguém passando por um processo, né? De repente saiu de um luto, como a gente já fez uma live aqui, você
aprofundando mais sobre isso, sobre a gente ter esse ouvido ouvinte, né? Então, já entrando um pouco sobre essa questão do ajudar as pessoas, de como ajudar, a gente sabe o papel da terapia, assim, das terapias é imensurável, né? Porque vocês, né, têm já, principalmente o psicólogo, né, o psiquiatra e tudo mais que trabalha nessa questão da saúde mental aí, com saúde emocional e tudo mais. Então, eu vejo aí essa questão da compaixão, né? O tanto que é importante e como estamos todos bitolados nessa questão da instantaneidade, né? No Instagram, né? Instante, instantâneo. O quanto Imediatismo, sim. imediatismo, o quanto que a gente precisa, né? Desacelerar um pouco para ver o bem-te-vi, ouvir o bem-te-vi, né? Eu fico assim pensando, meu Deus, onde é que eles estavam, né? Que agora da primavera vieram todos. Aí chega cedo, antes das 5 horas da manhã, eles já estão ali. E, meu, é muito legal isso. Parece que tira a gente daquele da gente perceber que tudo muda, né? Tudo está É, mudando o tempo inteiro. é, isso. Não estou aqui com essa fala também querendo dizer que o mundo é cor-de-rosa, não é, mas a gente se conectar, né, com essa questão da natureza, que o ser humano também é parte, né, dessa natureza, é muito Somos. importante. Muitas vezes aí as pessoas se reenergizam, né, elas conseguem um novo ar, assim, né, uma nova respiração. Respirar é tão importante, a gente não sabe respirar também adequadamente, né? Sim. Para continuar, né, a caminhada aí. E uma outra questão que eu queria abordar dentro dessa da praticidade, né, de como poder auxiliar alguém, né, que está passando por um sofrimento emocional. A questão também é, está querendo chamar a atenção, né? Uhum. Tudo bem, a pessoa está querendo chamar a atenção, mas não é só isso, né? Isso é minimizar. A pessoa, sim, ela pode cometer o suicídio, né? E há um procedimento muito prático, né? E com bons resultados, é a pessoa ter com ela, né? Se a pessoa ela já está nessa situação tão severa, né? Ela ter com ela um cartãozinho com telefones, né? Onde ela pode, em primeiro lugar, ligar para alguém, né, que ela tenha total confiança, que vai acolhê-la, seja um parente, um amigo, quem quer que seja, né, ter o contato se ela estiver em terapia, do seu médico, psicólogo, quem estiver acompanhando ela, né, Uhum. de outras redes de apoio, aí eu cito o CVV, né, 188. Bem lembrado. Então, é muito importante ela ter com ela, né, esse cartãozinho, fazer um pequeno cartão e ter na carteira, né, levar com ela para os momentos, assim, de maior sofrimento, onde a coisa está muito aguda, muito intensificada, né, onde ela está naquele sofrimento extremo, né, ou sentindo que vai entrar nessa condição, que ela possa falar com alguém, né? Isso é muito importante, né? E a pessoa que estiver já aberta, que ela estiver já acompanhando alguém nessa condição, que ela também não espere ligar, que a pessoa ligue, que ela ligue para a pessoa, né? Que ela a procure. Isso também é importante, né? Não é fácil, é,
é uma situação de extremo sofrimento, né? Mas essas atitudes simples de você estar ao lado, escutando a pessoa, dando um pouco do seu tempo, eu sei que o nosso tempo é muito precioso, mas esses 5 minutos podem fazer diferença na vida de alguém, né? Então, vale, né? Enfatizo essas pequenas providências, né? Que a pessoa, né, agora até que está ouvindo a gente, ou que vai ouvir, que ela possa ter, né, essa pequena agenda, assim, junto com ela, né, porque a gente sabe que na hora do sofrimento você não consegue, né, pensar com praticidade. Então, saber que você tem isso à mão faz uma diferença também, né? Ter a mão, né? Muito legal, amiga. Eu acho que, como você acabou de falar, né? São maneiras práticas aí da gente estar ajudando essas pessoas que muitas vezes essa mensagem que eu quero, né? Que a gente quer deixar aqui porque muitas vezes não é a pessoa que está pensando em cometer suicídio que vai ouvir essa live, mas é o cuidador, são os pais, ou é outra pessoa que tem um amigo que está passando por isso. Então, essa mensagem que a gente quer deixar, né, sobre a importância aí do acolhimento, do não julgamento, né, de não fazer comparação, de valorizar a vida mesmo, de valorizar, da gente valorizar a vida do outro, da gente entender o quanto que a gente é um interligado ao outro, dependente um do outro, né? Independente da idade, muitas vezes a gente entra muito nessas questões assim que não ajuda muito, né? De querer entender e ao mesmo tempo já julgar. Então, a gente está quase terminando o nosso tempo. Eu quero saber se você tem mais alguma coisa assim que você quer acrescentar, que você anotou, ou que se você, né, se caso não tenha algo mais, se você quiser deixar uma mensagem assim, né, final para essa. Eu gosto muito, né, de acompanhar os jovens na psicoterapia, né? O adolescente, ele vem com muitas ideias, ideias boas, um olhar muito bom para a vida, né? Um sopro, né, de coisa boa, coisa nova, né? Mas ele, muitas vezes, né, e por causa disso que ele vem à terapia, ele não consegue, né, colocar tudo o que ele sente, pensa e quer na vida, né? Ele não consegue colocar isso, né, numa praticidade na vida dele. Então, é muito importante que se esteja aberto para escutar o jovem, né? Isto eu considero muito importante, que há muita riqueza aí, né? Muita riqueza mesmo. E fica essa questão também, né, de que tem que olhar com muito cuidado, é a toxicodependência, né, que está ligada aos jovens também, né? É uma das causas do suicídio. Porque o jovem está usando isso como uma fuga, né? E isso é muito importante. E é essa situação, né? Nosso compromisso com a vida todos os dias, né? O quanto que eu estou compromissado com a minha vida todos os dias, né? O quanto que eu olho, que eu contemplo, que eu vejo a vida, né? Que eu possa dar e receber, né, da vida. E quais são as minhas atitudes perante as dificuldades, né? E tem um livro que eu acho muito interessante, Legal. que eu gostaria de indicar, ele vai aparecer ao contrário, né? Mas é Frustração, de Adriana Foz, né? E eu indico para todas as pessoas, né? Para os jovens também, é uma leitura muito legal, muito acessível,
Que Ela legal. fala da plasticidade emocional, das nossas competências, né? Emocionais. Então, ela traz vários valores aí, e ela faz uma mandala das competências emocionais. E ela tem vários capítulos, e ela traz muitas questões ligadas ao nosso dia a dia, uma pessoa que passou por uma vivência muito severa, que conseguiu sair disso, né? Uma psicóloga também, Adriana Foz é o nome dela, né? E o título é Frustração. Eu indico, é uma boa leitura, né? Para Ótimo. iniciar esse processo de autoconhecimento, eu acho bem interessante. Que legal. Eu não conhecia esse livro, nunca tinha ouvido falar, e com certeza fiquei interessada agora em ler. Que legal, que Ok. legal. Amiga, eu pode falar. Não sei se eu me despeço, está na hora das despedidas. Eu já estou me precipitando. Não, não, Desculpa. pode ficar tranquila. Tá dando, na verdade, uma hora, mas você fica à vontade se quiser falar. O Instagram está permitindo a gente ficar mais tempo, não tem problema. Então, pode falar o que você. Não, eu iria realmente agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de trocar, de falar, da gente conversar. Não sei se houve perguntas, se as pessoas fizeram algumas perguntas, eu estou à disposição. Quando quiserem me perguntar também, né, offline, né, em direct, ou seja, em qualquer outro canal, também podem me procurar, né? Sim, que legal. E para quem não sabe, o perfil da Dorita tá como psicóloga Dorita, né? Isso. Psicóloga Dorita. E eu recomendo a Dorita aí, né? Essa pessoa que eu acho você uma psicóloga assim muito legal no sentido que esses temas, né, de você se aprofundar em temas, né, um tema como perdas e lutas que você comentou ali, que muitas vezes muitas pessoas fogem disso. Acredito que até o próprio profissional, a gente não vê muitos profissionais nessa área. E é um momento, é justamente um momento que as pessoas precisam tanto, né? E mesmo desse tema que a gente falou hoje também. Então, para quem, né, quiser acompanhar o trabalho da Dorita, tá aí o perfil Psicóloga Dorita. E eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Para mim é sempre muito aprendizado, sabe, assim, da gente conversar, da gente fazer lives. E é esse o sentido da gente contribuir com as pessoas, independente aí do que elas estejam passando, da situação que elas estejam passando, que a gente tem esse ouvido ouvinte, né? Que a gente tenha essa compaixão aí que o mundo tanto precisa e que muitos de nós estamos muito ocupados, né? Para isso, para esse Isso, sentir, para esse ouvir. exatamente. Essa escuta compassiva, né? Ela é muito importante, né? Essa escuta aberta, onde eu me conecto com o outro. Isso é ser empático, né? Porque se eu quero passar a minha verdade para o outro, o que eu acho que ele deve fazer, eu não estou aberto, né, para escutá-lo, né? Uhum. Então, se eu tento entrar no universo da pessoa, eu estou mais preparado, né, para ajudá-lo, para dar um auxílio, né? E nós no Brasil vivemos um luto, nós estamos enlutados coletivamente. Me perdoem quem é negacionista, mas eu vejo assim, eu como psicóloga não posso ver diferente. Ah, é uma condição ruim? Ah, não, eu não estou de luto.
Mas muita gente morreu aí, né, devido à Covid-19, né? Não vou aqui criticar, mas é uma questão de luto, né? E a gente legitimar isso não é uma questão de dizer, ai, fracassamos. Não, é uma oportunidade de amadurecimento como coletividade, como um país, uma nação que está amadurecendo. Eu vejo assim, né? Olhar para esse luto, né? Olhar para essa tristeza também é importante, é um valor também, né? Porque a gente vai sair melhor disso. Né? E isso conecta, essa sua fala conecta muito com a questão da gente ver o tanto que a gente é um interligado com o outro, um dependente do outro. Então, não é porque aconteceu, não aconteceu com a minha família. Não, estamos todos interligados, né? E é justamente essa conexão, quando a gente sente essa conexão que a gente tem com o todo, é justamente onde a gente encontra esse pertencimento que muitas vezes a gente acha que não tem, acha que está sozinho, acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas isto, Gera tudo isso, né? então, a comparação, ela é terrível. Quando eu fico olhando muito para a grama do vizinho, abre o olho, né? Porque tem alguma coisa aí que não está bem, né? Eu preciso olhar para a minha grama, valorizar a minha grama. Pode ser que a grama do vizinho seja grama esmeralda, sei lá, a minha é a grama amendoim, né? É a Pode minha ser, grama, pode ser. né? Eu vou É cuidar da bem minha grama, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Com a minha grama. Porque há valor na minha grama, assim como a minha grama também eu tenho que ter cuidados, ela tem problemas, a grama do vizinho é a mesma coisa. Também tem problemas, também tem que ter cuidados, né? É muito superficial você olhar só para a grama, né? Se você botar assim uma lente de aumento nessa grama, você vai ver que também há questões, né, problemas, desafios, né, vulnerabilidades, né? Cada grama com a sua especificidade. bem isso, cada grama. Porque eu acho que eu vejo assim, hoje a gente ainda busca muito uma questão de perfeccionismo, quando na verdade a gente deveria ser mais humanos. O que está faltando muito Isso. é humanidade mesmo, né? De se ver no outro, né? E então, mas, enfim, a gente deixa esse convite do autoconhecimento, das pessoas buscarem as terapias, né? Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, né? E fica aí a nossa, vou tentar deixar gravada, espero que venha a agregar, né, para as pessoas despertar sobre essa necessidade da gente conhecer mais a gente, essa necessidade sobre a gente saber sobre os nossos valores, por que estamos aqui, por que levantamos todos os dias e enxergar o valor disso, né? E que a gente possa cada vez mais, né, falar de vida, né, e com as pessoas, mas se for necessário, a gente deixou aqui nessa live as formas que a gente pode estar ajudando as pessoas que estão vivendo, que estão vulneráveis Isso. à situação, né, de suicídio. É isso, amiga. Um beijo no coração, um ótimo Beijo. dia. Obrigada Igualmente, de novo. E que a igualmente gente para possa. todos também, né, que nos acompanharam aí. Muito obrigada. Né?
Gratidão. Gratidão, um ótimo dia e final de semana aí, né? Chegando. Uhum. Beijo, Isso. Beijo. Tchau. tchau.